Olá e bem-vindo ao Best in Tesla e ao novo programa Overflow, episódio 70. A Ford está realmente enfrentando dificuldades e eles podem ter simplesmente jogado a toalha e convidado os chineses para o mercado dos Estados Unidos. E enquanto as montadoras tradicionais estão enfrentando dificuldades, a Xiaomi fez história na China. E tivemos muitas novidades sobre o Cybercap da Tesla e tudo realmente parece estar nos trilhos para começar a produção em abril. E a Volkswagen revelou seu plano drástico de corte de custos em 20%, e com os novos subsídios para veículos elétricos na Alemanha e o próprio desconto da Tesla, o Model Y se tornou um negócio insano na Alemanha. Então vamos ver se isso pode mudar as coisas no país. E a SpaceX alcançou outro grande marco e compartilhou informações sobre sua IA Spock. E os robôs humanoides chineses estão chegando com tudo, literalmente. Então tudo isso e muito, muito mais no episódio de hoje. Vamos direto ao assunto. Vamos colocar nossa agulha estéreo nesta faixa. A Ford está realmente enfrentando dificuldades e eles podem ter jogado a toalha, levantando a bandeira branca em toda a corrida dos veículos elétricos e convidaram os chineses para o mercado dos Estados Unidos. Então, o CEO da Ford admite que os clientes deram o recado depois que os veículos elétricos causaram um grande prejuízo trimestral. Então, o que ele está dizendo é que os clientes não querem os veículos elétricos, e é por isso que eles estão focando nos híbridos em vez disso. Bem, se for o caso, acho que acabaram de assinar sua sentença de morte. Porque dizer que não há demanda suficiente por veículos elétricos quando alguém como a Tesla, nos Estados Unidos, está vendendo cerca de 7 vezes mais veículos elétricos do que a Ford. E o Model Y é o modelo de carro mais vendido no mundo por 3 anos consecutivos. Simplesmente não faz sentido dizer que os clientes deram sua opinião? Bom, claro, se os clientes disseram que querem Teslas e não os veículos elétricos da Ford. E quando as pessoas aqui em 2026 perceberem que podem comprar um Tesla Model Y pelo mesmo preço de um Ford Marge, mas o Model Y realmente pode dirigir sozinho, acho que a Ford vai ter ainda mais problemas para vender seus veículos elétricos. Aliás, esse foi o pior trimestre da Ford, frente às estimativas dos analistas em 4 anos, com lucro de 13 centavos por ação ante os 19 esperados. A receita superou as expectativas. Há razões que explicam por que os analistas esperavam resultados melhores da Ford. Primeiro, houve o incêndio na fábrica de alumínio da Novella, no interior de Nova York, que abastece a linha F e afetou a produção. Alguns analistas talvez não esperassem o impacto no volume que a Ford viu no 4º trimestre, nem o impacto $1 bilhão maior que o previsto por causa das tarifas. Por causa de alguns compensadores que esperavam considerar em 2025, eles não vão ser considerados em 2026. Então, é um impacto negativo de $2 bilhões para a Ford em 2025. Ao analisar os indicadores do 4º trimestre, destacam-se o EBIT ajustado de $1 bilhão, mercado esperava 1,2, e fluxo de caixa livre negativo em 2,1 bilhões. E para cada uma das divisões da Ford, essa é a mesma história que temos contado há algum tempo. 2 delas são lucrativas, uma não é. Modelos a combustão lucraram 127 milhões. A divisão de veículos comerciais segue como a mais lucrativa da Ford, faturando 1,23 bilhões. A divisão de veículos elétricos segue com prejuízo de 1,2 bilhão no 4º trimestre. A orientação para 2026, a Ford espera lucrar entre 8 e 10 bilhões de dólares, com fluxo de caixa livre entre 5 e 6 bilhões de dólares, capex de 9,5 a 10,5 bilhões de dólares. E dentro dessas divisões, é a mesma coisa. Novamente, eles esperam lucrar com seus veículos com motor de combustão interna algo entre 4 e 4 bilhões e meio de dólares. Mas eles vão perder de 4 a 4 bilhões e meio de dólares, ou pelo menos essa é a orientação deles quando se trata de veículos elétricos. A divisão Pro continua em destaque, com lucro entre 6 bilhões e meio e 7 bilhões e meio. Mike, a ligação é em 1 hora. Vamos ouvir Jim Farley.
Mas a Ford ainda projeta uma perda de cerca de 4 bilhões e meio de dólares novamente em 2026 para o negócio de veículos elétricos. Mas eu não acho que veremos a Ford lucrando com sua plataforma de veículos elétricos antes de chegarem à próxima geração, aquela em que eles estão trabalhando com a equipe Skunk. Porque talvez eles ainda não tenham admitido isso. Mas a Toyota disse isso logo de cara quando lançou o BZ4X, que eles nunca seriam lucrativos com aquela plataforma de veículos elétricos, não importando qual economia de escala alcançassem. Eu, pessoalmente, acho que isso vale para a maioria das montadoras, mas ninguém mais falou sobre isso. Eles só serão lucrativos com a próxima geração da plataforma de veículos elétricos. Já vemos sinais de que a Ford está levantando a bandeira branca, como podemos ver neste artigo detalhando a conversa do CEO da Ford, Jim Farley, com autoridades do governo Trump, sobre permitir que montadoras chinesas como a Geely e a Xiaomi produzam veículos nos Estados Unidos por meio de joint venture com a Ford, mantendo participação majoritária para cumprir as tarifas e aumentar a produção de veículos elétricos. Sim, lembre-se que Jim Farley disse que o Xiaomi SU7 foi um dos melhores carros que já dirigiu, então ele provavelmente gostaria de uma parceria com a Xiaomi. Mas isso ressalta as dificuldades competitivas da Ford no mercado de veículos elétricos, onde a Tesla lidera com fabricação, eficiência e custos superiores. Isso realmente parece um movimento um pouco desesperado, ecoando a dependência histórica das montadoras tradicionais em parcerias estrangeiras para sobreviver. As montadoras tradicionais acabarão sendo nada além de uma marca, uma casca do que já foram. E enquanto a Ford reclama que não há demanda suficiente, os chineses continuam avançando como se não houvesse amanhã, porque acabamos de ter um momento histórico na China em janeiro. Apesar de a Tesla ter crescido na China em janeiro, muitos concorrentes chineses, como a BYD, tiveram suas vendas domésticas reduzidas pela metade. Bem, a Xiaomi acabou de fazer história. O Ibayu 7 da Xiaomi vendeu mais do que o Tesla Model Y na China em janeiro, com quase 38 mil unidades contra quase 17 mil da Tesla. É o primeiro veículo elétrico nessa faixa de preço a conseguir isso. Claro, já tivemos aqueles pequenos veículos elétricos acessíveis que custam 5 mil ou 10 mil dólares, que tentaram superar as vendas do Model Y antes na China, mas ninguém na mesma faixa de preço. Por isso este é um momento muito significativo. A Xiaomi, é claro, ainda não exporta nenhum veículo, pois eles só vendem carros no mercado doméstico chinês. Enquanto isso, a Tesla acabou de exportar mais de 50 mil veículos da China em janeiro. Então isso não é uma comparação justa, porque as ondas de vendas, exportação, vendas domésticas e tudo isso não são iguais para essas duas empresas. Mas, para a Xiaomi ter um carro nesse faixa de preço, que em um mês vendeu quase 38 mil unidades, já é algo bastante impressionante por si só. Isso é um ótimo sinal para o restante de 2026, já que janeiro normalmente é um mês de vendas muito baixas na China. Então, se a Xiaomi tiver capacidade de produção para isso, eles podem vender mais de 500 mil de Ibayu 7S na China em 2026. Então, definitivamente, é um modelo para ficar de olho e provavelmente nos 2 primeiros meses de 2026 vai vender mais unidades do que o Ford Mard vendeu no mundo todo durante todo o ano de 2025. Só para colocar as coisas em perspectiva, tivemos muitas notícias importantes sobre o Cybercab da Tesla e realmente parece que tudo está no caminho certo para começar a produção em abril. Elon Musk escreveu um post reagindo a um vídeo dele de 10 anos atrás, falando sobre como teríamos carros sem volante e pedais. E como ele escreveu, o Cybercab que não tem pedais nem volante começa a produção em abril. Então, nada que a gente já não saiba, mas é bom ter uma confirmação de que a produção ainda está prevista para começar em abril. Estamos falando de 6 a 8 semanas aqui, assim como o Joe escreveu no X, mais uma confirmação para abril. Elon continua insistindo nessa data. Faltam apenas 6 a 8 semanas. Sim, e Elon respondeu. É um produto totalmente novo e um redesenho radical de um carro.
A fabricação para alcançar uma taxa de produção 5 vezes maior, o que significa que a curva S de produção será muito lenta no início, mas, no final, terá um volume super alto. Sim, o Cybercab é o carro que foi projetado do zero, não apenas para ser um veículo autônomo, mas também pensado para ser fabricado com automação em mente e com todo o método de produção considerado desde o início, até reinventando como a produção de um carro pode ser. É aí que a Tesla se diferencia basicamente de todo mundo. A Waymo nem sequer produz um carro por conta própria, então é difícil até comparar essas duas empresas. SUX projetou um veículo autônomo do zero, mas eles não pensaram em automação e produção. Eles também estão mirando em cerca de 10 mil unidades por ano no futuro. Quando a linha de produção do Cybercab da Tesla estiver em plena capacidade, a Tesla fará 10 mil em 2 dias. Como Elon também publicou que a Waymo nunca teve chance contra a Tesla. Isso ficará claro em retrospectiva, mas eu realmente acho que já está bem claro, e tem estado claro há bastante tempo. Se você apenas olhar para a tecnologia que as duas empresas estão desenvolvendo, a Tesla não está apenas fazendo um robotáxi que pode dirigir em uma área mapeada. Eles pensaram em todo o sistema, desde o início, desde o começo da produção até a experiência do usuário final. Ninguém mais realmente fez isso e tudo parece estar no caminho certo, com o Cybercab Elon reforçando em abril. E já temos pelo menos 28 Cybercabs que foram vistos por aí, sendo testados e validados em vários lugares, do Alasca à Flórida. E a Tesla já tem pelo menos 6 robotáxis autônomos, com o Model Square circulando em Austin, testando o sistema de direção totalmente autônoma, sem supervisão. Isso também será colocado no Cybercab, já que ele não terá volante nem pedal para ninguém assumir o controle. Mas lembre-se, a Tesla vai fazer isso bem devagar no começo, como Elon acabou de confirmar. Mais uma vez, para garantir que as pessoas não pensem o contrário. O Cybercab de teste vai decolar da linha de montagem assim que for ligado em abril. Assim como vimos com o lançamento dos robotáxis, eles estão fazendo isso de forma extremamente lenta, para serem muito cuidadosos no começo, mas agora estão começando a acelerar. Como mostrei no vídeo de ontem, pudemos ver isso. Levou 5 meses para a Tesla chegar aos primeiros 100 veículos em sua frota, depois levou 1 mês e meio para chegar aos próximos 100 veículos e então levou apenas 3 semanas para alcançar os últimos 100. Eles basicamente dobraram sua frota de táxis robô nos primeiros 1 mês e meio de 2026. Então a Tesla está acelerando de forma constante a expansão da frota de táxis robô. E provavelmente veremos o mesmo tipo de coisa com o lançamento do Cybercab. Os primeiros 6 meses provavelmente vão parecer bem lentos nesse aumento. Mas depois disso, quando eles tiverem resolvido todos os problemas com o novo método de produção que nunca tentaram antes, com um carro novo que nunca construíram antes, as coisas vão começar a acelerar dramaticamente. E ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir acompanhar a escala da Tesla nesse ponto. E não sou só eu que estou dizendo isso, a concorrência está dizendo que ninguém realmente está mirando mais do que uma produção de 10 mil unidades por ano, e isso é para daqui a 2 ou 3 anos. No futuro, a Tesla está mirando cerca de 2 milhões de carros produzidos por ano do Cybertruck, e isso será apenas o começo. Então, nenhum dos concorrentes está sequer planejando acompanhar a Tesla, então é claro que não vão conseguir. E como eu também falei no vídeo de ontem, acabamos de ouvir sobre a Alphabet, do Google. Outras apostas perderam 7,5 bilhões de dólares no ano passado e tiveram uma receita de apenas cerca de 370 milhões de dólares. Dessas, a Waymo provavelmente representa algo entre 80% a 90%, tanto da receita quanto de todas as perdas. Então, mesmo já tendo quase 500 mil de corridas por semana, eles ainda estão queimando o dinheiro da Alphabet. Os prejuízos das outras apostas aumentaram em 3 bilhões de dólares em 2025, mesmo com a Waymo tendo escalado absurdamente o número de corridas por semana em 2025. Eles estão longe de se tornarem lucrativos, isso antes mesmo da concorrência realmente entrar em cena.
Mas a Tesla está prestes a fazer isso em 6 a 8 semanas. E vamos encaixar as últimas notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora dos curtas do Tester. Não é só a Ford que enfrenta dificuldades no setor automotivo. A Volkswagen também passa por isso, como Stacker Auto revelou no Ex-Volkswagens. Um plano drástico de corte de custos de 20% fábricas, empregos e dinheiro em jogo, a Volkswagen tem como meta uma redução de custos de 20% até 2028, ou seja, daqui a apenas alguns anos. Admitiram estresse no fluxo de caixa, risco de classificação e agitação interna, sinalizando o fechamento de fábricas e uma reestruturação abrangente de todas as marcas. As montadoras tradicionais não estão crescendo nem aumentando a produção, elas estão apenas se reduzindo para tentar sobreviver. E o Tester pode conseguir reverter a tendência na Alemanha com os novos subsídios para veículos elétricos e o desconto como Tester. O Model Y se tornou um negócio insano na Alemanha. Como Alex relatou, o Model Y padrão agora custa 31 mil euros na Alemanha. Agora sim, isso é um bom negócio. Isso é possível aproveitando ao máximo os novos subsídios do governo, o nível salarial e os kits. E com um desconto de 3 mil euros da Tesla, os contratos de leasing agora podem ser tão baixos quanto cerca de 300 euros por mês. Você recebe o veículo mais seguro do mundo, capaz de dirigir totalmente sozinho. Se você não acredita que isso é verdade, agende um test drive com direção totalmente autônoma no seu centro de serviços da Tesla e experimente por si mesmo uma oferta incrível. Sim, vamos ver se isso vai fazer mais alemães comprarem um Tesla aqui em 2026. Especialmente quando o software de direção totalmente autônoma supervisionada for aprovado também, aí essa oferta vai parecer boa demais para ser verdade. Mas não são todas as montadoras chinesas que estão indo bem, como podemos ver com uma marca bem conhecida como a NIO. Como a Joy escreveu, e esse novo veículo, o EC7, está morto no mercado. Após apenas 7.752 vendas totais, a NIO vendeu apenas 23 nos últimos 3 meses, 4 em janeiro, 9 em dezembro e 10 em novembro. Também podemos ver um padrão muito comum na tendência de vendas do EC7. Você observa uma rápida subida até o pico nos 3 primeiros meses e vendas altas por mais 2 meses. Na China, é comum carros novos ficarem obsoletos rapidamente, o que dificulta que montadoras chinesas mantenham fluxo de caixa positivo. É por isso que todos que conseguiram lançar veículos com longevidade no mercado merecem respeito. A NIO nunca conseguiu gerar um único modelo com longevidade no mercado. Todos os modelos deles tiveram vida curta. Sim, e por que o Model X da Tester continua, por 4 anos seguidos, a ter um desempenho muito bom na China, merece respeito. E a SpaceX alcançou outro grande marco. Como Starlink compartilhou no X, a Starlink está conectando mais de 10 milhões de clientes ativos com internet de alta velocidade em 160 países, territórios e muitos outros mercados. O avanço dessa tecnologia tem sido extremamente impressionante. E parece que a Tesla está buscando criar uma fábrica de chips na Coreia do Sul, como podemos ver no X-Tester. Vaga de emprego, engenheiro de design de chip de IA. A Tester está procurando pessoas talentosas para se juntar à equipe. Desenvolvendo os chips de IA de maior nível, produzidos em massa no mundo, o objetivo do produto é criar uma arquitetura de chips de IA que alcance o maior volume de produção do mundo. No futuro, a Tester está dando mais passos para se tornar também o maior fabricante de chips do mundo. E apesar de todos os críticos dizendo que a Tester acabou na Europa, bem, o Model Y da Tesla vendeu mais do que todos os concorrentes de veículos elétricos na Europa em 2025 mesmo com as adversidades. Então vamos ver até o final de 2026 se essas adversidades contra a Tesla a tornaram menos bem-sucedida e se ela foi ultrapassada, ou se o modelo da Tesla ainda mantém a primeira posição. Porque com o sistema de direção autônoma supervisionada, provavelmente sendo aprovado em algumas semanas aqui pelo RDW na Holanda, não haverá nenhum outro carro como o modelo Y ou o modelo 3 que você possa comprar aqui na Europa por esse preço.
Com essas capacidades, eu pessoalmente acho que o modelo X se sairia muito bem na Europa novamente em 2026. E eu relatei no meu programa de notícias de domingo que o modelo Irstar se tornou o modelo de carro mais vendido na Califórnia em 2025. Mas a Tesla também compartilhou a notícia e escreveu que o modelo X é o veículo novo mais vendido da Califórnia pelo 4º ano consecutivo. Sim, sempre ouvimos que a concorrência está chegando e que a Tesla está ficando para trás, mas então vemos gráficos como este das vendas de veículos elétricos em dezembro nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, claro, a Tesla. O segundo lugar vende quase uma ordem de grandeza a menos de unidades. Como alguém olha lá esses gráficos e diz que a Tesla está com problemas, que a concorrência está chegando e ela ficando para trás, e que eles têm danos à marca e todas essas besteiras, e mesmo assim eles vendem mais do que o resto dessa longa lista. Aqui juntos é basicamente só vergonhoso. E se você acha que a SpaceX só começou agora a usar o sistema de IA da Xi porque compraram a empresa, você está enganado. Porque eles, claro, vêm colaborando desde o início. Como Elon também confirmou com essa postagem sobre como a SpaceX tem a versão do cliente do Grok e ela se chama Spock, glorioso. Sim, de fato, como Elon também disse, ótimo nome. A SpaceX foi um dos primeiros clientes empresariais da XAI. Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, a empresa vem ampliando o uso interno do Spock, uma versão personalizada do chatbot Croc da XAI, que foi treinada com os dados da empresa espacial. E Elon Musk pareceu confirmar isso. Mal posso esperar para ver com o que esse sistema de IA vai conseguir ajudar a SpaceX. Porque lembre-se, todas as coisas incríveis e insanas que a SpaceX fez ao longo dos anos foram feitas por nós, humanos. E a Tesla escreveu que o Croc está chegando aos Teslas, na Europa. Posso responder quase qualquer pergunta usando informações em tempo real e também adicionar um destino de navegação DIT para me tornar seu guia pessoal. Inicialmente sendo lançado no Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Áustria, Itália e França, Portugal e Espanha. Mais por vir. Sim, por favor, venha para a Dinamarca o mais rápido possível também. E Calci escreveu 75. Chance de Elon Musk se tornar trilionário este ano? Sim, assim como Randy Kirk e eu previmos no nosso livro sobre a missão de Elon Musk, lá em 2022, que Elon se tornaria o primeiro trilionário do mundo. E isso tem uma boa chance de se tornar realidade aqui em 2026. Mas Elon também explicou que há muitas pessoas por aí que realmente acham que Elon tem todo esse dinheiro em dinheiro vivo. Mas ele não tem, como ele escreveu isso milhares de vezes já. Meu patrimônio líquido é quase totalmente devido à minha participação acionária na Tesla e na SpaceX. Eu tenho menos de 0,1% disso em dinheiro. Funcionários da Tesla e da SpaceX receberão ações e opções. E mais de 80% da Tesla pertence a investidores de varejo, fundos de índice e fundos de pensão. Então o aumento de valor se aplica a mais de 80% deles. Sim, se Elon ficar rico, isso só significa que os acionistas da Tesla nos Estados Unidos ficam ricos. E Sawyer compartilhou. Esta é a primeira versão supervisionada do Full Self-Driving da Tesla, a 414.2.2.4, que parou em uma blitz de Dewey, no México, e depois seguiu sozinha após o motorista conversar brevemente com a corporação. Incrível, sim, isso é muito legal. E Argon Vest compartilhou um vídeo e escreveu: nós antecipamos que o software perderia participação ao longo do tempo, mas não previmos o quanto e quão rápido isso aconteceria. A velocidade dessa mudança reflete o quão rápido a revolução da IA está acontecendo. Agora, se há algo errado com esse gráfico, você pode ver que está na nossa projeção para software como serviço daqui para frente. Lá no topo, acima de 20%, não vai ser nada parecido com isso. Na verdade, nós acreditamos que o software como serviço está se tornando uma vítima dessa revolução da IA. Haverá consolidadores e provedores de software como serviço que vão sobreviver a esse caminho, eles vão consolidar o mercado.
Nós nos subestimamos, estávamos dizendo que o SAS iria perder participação, mas não percebemos o quanto nem quão rápido isso aconteceria. E isso te dá uma noção de quão rápido essa revolução está acontecendo. E Joe compartilhou esse vídeo e escreveu: figura do Elon. E a 1x diz: queremos garantir que nossos humanoides sejam seguros e não possam ameaçar os humanos. E a China: segura minha cerveja para eu poder chutar ela da sua mão. Sim, os chineses não fizeram essas promessas. Eles parecem totalmente focados em fazer o robô humanoide copiar cada detalhe do que um humano faz. Além disso, coisas não tão práticas como essa, mas ainda assim parece bem legal. Isso é tudo o que temos tempo para mostrar neste programa de Notícias Overflow. Espero que tenha gostado. Se sim, clique em curtir, isso ajuda muito para que mais pessoas encontrem o vídeo no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e no sininho de notificações. Assim você não perde os próximos vídeos como este e ainda ajuda a espalhar a palavra sobre a revolução dos veículos elétricos para mais pessoas. Se já é inscrito no canal, obrigado pelo apoio. Para apoiar ainda mais, por apenas $1, torne-se patrono do canal. Receba agradecimento, vantagens extras como acesso antecipado, vídeos sem anúncios e exclusivos. Confira o Patreon para saber mais e não se esqueça de me seguir no X. Eu posto praticamente todas as novidades assim que saem e muito mais. Confira a loja para adquirir itens e apoiar o programa. Também é possível apoiar sem ser membro ou patrono. Há uma opção de doação logo abaixo ou no meu site bestintesla.com. Você pode se tornar produtor executivo e receber notícias, vídeos exclusivos dos bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa em Best in Tesla com Obrigado por assistir. E até a próxima. Se cuide e seja gentil.